Cavalo para mim é o ser mais majestoso que existe na face da terra. Eu estando a cavalo, meu coração pulsa nas patas do meu cavalo. Quando ele larga a galope, eu sinto meu coração mais forte assim, quando ele larga aí. Tum tum, tum tum, tum tum. Quando o galope do cavalo bate de encontro ao meu peito, eu me sinto vivo. Com todo respeito a homens de campo que são exímios cavaleiros e coisa, mas eu me sinto um centauro estando a cavalo. Eu tive a minha vida inteira no lombo do cavalo. Meu bisavô, meu avô, meu pai, minha mãe, minhas avós, minhas bisavós. Sem o cavalo hoje, ontem, anteontem, ou seja, sem o cavalo eu não me sinto à vontade. Sem o cavalo eu não me sinto gente. Para mim me sentir mais gente, eu preciso do cavalo. E o cavalo simboliza desde um sonho da infância, de ter um cavalo para poder andar. Tanto que eu não tinha um cavalo até um período da minha vida e eu desenhei esse cavalo como eu gostaria que ele fosse. Eu sempre digo que são meus pingos em preto e branco, né? São os cavalos que eu desenhava porque eu não tinha cavalo, então eu queria ter um cavalo. Então eu desenhava e aqueles cavalos de papel, aqueles que eu transpunha para o papel, eu encilhava, eu campereava, eu gineteava, eu fazia tudo com esses cavalos. Então o cavalo para mim, eu posso dizer que é minha vida. É minha arte, é minha inspiração para a escrita, para os meus versos, tudo vem do cavalo. O cavalo hoje na minha vida, e sempre foi, assim como é hoje, a maior inspiração que eu tenho. Então o cavalo é o tudo, um homem do campo. É um parceiro de toda hora, é um parceiro para a lida do campo, é um parceiro para os rodeios de laço que eu amo, que eu gosto muito, é o meu esporte, né? Eu sou uma pessoa que realmente vive pro cavalo e vivo do cavalo.
Um bom cavaleiro, para mim, é aquele homem do campo que sabe cuidar seu cavalo, que sabe respeitar os limites do seu cavalo e, mais que tudo, entende que o seu cavalo é parte dele mesmo, que ele sozinho não faz um bom cavalo, como um bom cavalo não faz um bom cavaleiro. Quem me ensinou a andar a cavalo foi um padrinho meu, chamava-se seu Valmor Ferrer. E eu lembro que eu tinha 4, 5 anos, eu acompanhava ele, nós íamos para a chácara que ele tinha, para a propriedade dele. Um homem de poucas palavras, assim, mas que me ensinou muito. Talvez pelo silêncio dele eu aprendi muito mais, porque ele me mostrava uma vez como faziam as coisas e não tornava a explicar novamente. Ser um bom cavaleiro, eu penso assim que ele não precisa ser um bom ginete, mas ser um homem sentado nos arreios, que comande bem um cavalo, que na hora de uma precisão precise desatar um laço, laçar, cinchar, curar um boi no campo, vacinar. Um bom cavaleiro faz um cavalo mediano ser um ótimo cavalo. Um mau cavaleiro faz um cavalo espetacular ser um péssimo cavalo. E então um homem cavaleiro, para mim, é aquele homem que consegue ter o equilíbrio e a sintonia sentado sobre um arreio. Esse, para mim, é um bom cavaleiro. Então, o meu cavalo, o cavalo do meu arreio, é sim, no meu dia a dia, o meu melhor amigo. Ele me escuta nas horas de solidão, campeando uma vaca extraviada, quando eu estou renegado do serviço, achando que tudo dá errado, eu converso com ele e sem me dizer uma palavra, às vezes só escarceando o freio, ele me põe no tino do carreiro e do mesmo jeito que ele me tirou de casa, ele me traz para casa, sem precisar de nada, simplesmente pelo intuito de me cuidar e de ser um ser majestoso, um ser maravilhoso. Então, sim, o cavalo para mim é o meu melhor amigo nas horas de precisão, de um serviço brabo, nas horas de me luzir numa festa, de um rodeio, cedendo a garupa para uma prenda, por que não? Então, o cavalo para mim é o meu melhor amigo. Sim, o cavalo, ele é um companheiro, ele é um amigo, né? Que nem tem esse cuiudo aqui, a gente solta aí nas lavouras de pasto, eu tenho ele como um companheiro, né? Eu vou buscar na hora de tratar ou qualquer hora que eu vou pegar, eu chego na porteira da pastagem ali e dou 2 gritos ali, um assobio, o cavalo vem de encontro comigo, coloca a cabeça no buçal, né? Aquilo ali que é importante, né? O senhor não precisa andar correndo atrás de cavalo e, né? Você chamou ele, ele te atende. Esse é o verdadeiro cavalo companheiro, amigo do peão, né? E aí, nego? Tudo bem? Dormiu bem, negão? Desde manhã cedo o senhor levanta, vai pro galpão tomar um mate, a primeira coisa que o senhor vai mexer é tratar do cavalo. E eu tenho essa comigo, levanto de manhã cedo, vou tratar o cavalo, já vou conversando com ele, né? Vou destratando, vou brincando, né? Então, para mim é uma alegria muito grande a poder conviver com o cavalo.
Quando eu não estou trabalhando no campo, o meu trabalho dentro da fazenda é cuidar os afazeres da casa. É cuidar o meu cavalo na cocheira, que ele não vai sair trabalhar, rasquetear o pelo dele, manter ele sempre um cavalo viçoso, um cavalo bem cuidado. E na madrugadinha, quando eu trato meu cavalo, a música mais linda que eu escuto pela manhã, quando eu tô tomando meu chimarrão, é o meu cavalo comendo ração no coxo dele. Ele vai comendo, eu vou tomando o meu mate, ele vai comendo, eu sigo tomando o meu mate, e quando ele para, bota a cabeça para fora, e como quem convida. E aí, companheiro, não vamos sair hoje? Não, hoje é dia de ficar em casa, companheiro, vamos descansar. O cavalo, para mim, com função, um cavalo bonito que eu defino, é o crioulo, né? O cavalo crioulo faz parte da história do gaúcho desde sempre. Do surgimento do gaúcho se surgiu o crioulo. E aqui na fazenda quase todos os cavalos são crioulo, um cavalo que enche a montaria, um cavalo que o peão encilha e sai faceiro, ele se apresenta, né? Crioulo para mim não é a raça crioula. Crioulo para mim é o ser que nasceu daquele chão. Eu sou crioulo de Lages. Meus cavalos são crioulos de Lages. Esses cavalos crioulos, eles têm a facilidade e a sapiência de conhecer o seu chão. O cavalo crioulo traz consigo a altivez, a inteligência, a força, a galhardia, o entorno de ser um cavalo crioulo. Que eu acho mais bonito, um cavalo bem encilhado e um homem campeiro a cavalo, do que de um carro zero. Se o senhor me entregar um carro zero ali para me sair, eu não saio tão contente como eu saio no lombo de um cavalo. Para mim, cavalo crioulo não é que seja o melhor, mas é o meu cavalo, porque como o cavalo, eu sou crioulo daqui. Sou um gaúcho, nascido, mais uma vez, como eu digo, em Lages, uma terra de um povo gaúcho, de um povo aguerrido, de um povo trabalhador, sincero, honesto e muito querido. Assim eu me identifico. Sim, eu sou gaúcho de nascença, que graças a Deus tive o privilégio de nascer dentro de uma estância muito grande e me criei sempre em fazenda, sempre no lombo do cavalo, sempre mexendo com o gado, sempre nessa atividade campeira, né? Então aí eu me sinto um gaúcho de nascimento por ter nascido no meio do campo, né? Eu tenho muito orgulho de ser do campo, tenho muito orgulho de ser gaúcho, de ter essa fundamental instrumento de trabalho que é o cavalo, de trabalho, de lazer, de vida. Eu tenho muito orgulho de ser do campo. Bueno, o gaúcho para mim é uma filosofia de vida, né? Não tem fronteira nenhuma que determine o que é ser gaúcho. Gaúcho para mim parte de alguns princípios.
os quais eu trago comigo o respeito, o capricho, o amor pelo seu chão, pelos seus animais. Capricho com as suas pilchas, com o seu trabalho no campo, seja ele tirando uma vaca do banhado, cuidando de um cavalo para um desfile, tendo seu cachorro companheiro como seu fiel escudeiro, tendo seu cavalo para um passeio de domingo, para ir ver a namorada, e também como uma arma de guerra. Se eu precisar pechar um boi contra uma estronca de uma porteira, se eu precisar laçar uma vaca no campo, ou qualquer outra coisa. Isso para mim é ser gaúcho, é ser um homem respeitoso, ser um homem caprichoso e também ser um homem amoroso, por que não? Eu penso que o gaúcho, ele não é ser um rio-grandense, ele não é ser um catarina, é ser um homem campeiro que nasceu no meio, no campo, convivendo com as coisas da natureza, convivendo com o cavalo, com o gado, com a ovelha, tendo um cusco de parceiro, e é por aí. Por aí eu penso que o homem campeiro tem que ter uma característica assim. Ser um gaúcho é muito mais do que uma ideologia, muito mais do que ser crioulo, que ser oriundo de algum lugar. E eu acho que o gaúcho, ele é universal. Ele pode vir dos Estados Unidos, ele pode vir da Bélgica, ele pode ser um catarinense, ele pode ser um paulista, mas ele terá esse sentimento dentro dele. E isso não quer dizer também da vestimenta, não quer dizer da pilcha, que é como nós chamamos a roupa que nós usamos, a roupa típica que usamos, mas sim um sentimento que é interno, assim, é algo intrínseco, né? Eu enxergo o gaúcho dessa forma. Nas marcas de meias luas, sobre a idade dos relatos, marcando cada compasso das preces, das orações, do tempo dos corações, junto à poeira dos cascos. Eu acho que tem muita gente que nem usa bombacha, que é muito gaúcho, que respeita a tradição, que respeita as raízes, que cultua, que leva à frente. Às vezes não usa bombacha, às vezes não tem tempo para usar bombacha, né? Mas isso eu creio que não quer dizer nada, acho que e muito menos a fronteira quer dizer, né? Eu acho que tem grandes gaúchos em todo mundo. A tradição gaúcha é uma coisa que a gente aprende do pai, do tio, do avô, do irmão, do amigo, mas ela vem antes de tudo isso no teu espírito. Você não, como se dizem, pode nascer predestinado a ser um médico, pode ser predestinado a ser um doutor em qualquer outra faculdade. Mas ser gaúcho, você nasce assim. Você nasce gaúcho. Porque o homem gaúcho, ele até usa uma gravata, mas ele se sente bem com o lenço no pescoço. Quando a gente alça a perna num cavalo que ele busca a volta, a gente nunca olha para o chão, a gente sempre olha para frente.
A gente sempre olha o horizonte. Então, e eu consigo verdadeiramente encilhar o mundo e olhar por cima do mundo quando eu estou a cavalo. Eu penso que esse ser a cavalo, ele é universal, usamos essa palavra. Nós temos exemplos do cowboy. Quantas vezes nós víamos as propagandas do cowboy e achávamos lindo aquilo? Nós temos os mongóis, por exemplo, que foram um principal exército mundial, né? E por serem exímios cavaleiros, por serem exímios guerreiros e tudo. E lá no outro lado, então quer dizer que o cavalo, ele além de ser um agregador, ele faz com que a gente se sinta à vontade, se sinta próximo em qualquer lugar. Pois é, eu nunca saí da minha região, mas eu digo para o senhor que eu tenho muita vontade de conhecer várias regiões. Povos diferentes, né, culturas diferentes, mas que seja no lombo do cavalo pode ser em qualquer lugar para mim. O senhor pode me chamar para mim para outro país que eu vou arriscar, montar num avião também e vou participar com o senhor lá fora de uma cavalgada, de uma lida campeira. Se um dia eu tiver oportunidade, eu quero conhecer assim outras regiões, outros lugares, até outros países. Mas se for no lombo do cavalo, pode me convidar que eu estou junto. Eu penso que é a coisa mais linda do mundo inteiro o que o cavalo proporciona a um ser. Porque eu não tenho conhecimento lá de fora, mas hoje em dia, com toda essa informação que a gente tem, a gente vê o que acontece e a gente imagina algumas coisas, né? E eu acho coisa mais linda quando eu vejo assim aqueles árabes a cavalo, nômades andando a lo largo naquele deserto assim, sem ter um destino, sem ter uma... E imaginando, mas o que fazem ali? Mas ao mesmo tempo eu lembro que o meu deserto às vezes seja o Campo Verde. E pensando que às vezes a lo largo eu também estou longe de casa. De certa forma eu sou nômade. Talvez tendo um ponto de partida e um ponto para chegada. Mas durante o dia a dia eu tenho a mesma função aqui. Não tenho certeza se é realmente isso que acontece, mas olhando aqueles homens andando a cavalo na América do Norte, junto a, sei lá, não consigo te descrever agora porque me falta a palavra, mas acho coisa mais linda, pegando aqueles cavalos selvagens. Isso aqui, queira não queira, acontece também. Vou eu largar aí, pegar um potro aí de 3, 4 anos solto no meio do invernadão aí, que faz quantos anos que não vê um agente? Isso nunca é um cavalo selvagem. Então, para mim, o cavalo é tão majestoso em tudo que ele faz, que ele proporciona a universalidade entre os povos. Porque por mais diferente que seja o arreio, que seja a pilcha que o gaúcho, o hindu, o cowboy, ou seja lá quem for que esteja usando, o lombo é o lombo do cavalo.